Eu me chamo Fabiano, sou professor de Sociologia e também de Ciência Política, né? A minha formação é toda na área da Sociologia, mestrado e doutorado, né, que a gente está concluindo, e atendendo um pedido da professora Tiana, né, a gente vai falar um pouco hoje aqui sobre a sociologia, a contribuição teórica desses três grandes pensadores e fundadores da sociologia, que é o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, né? Então, a gente agradece a professora Tiana pelo convite, a oportunidade de participar, né, do seu canal e de a gente conversar um pouco aqui. Agradecer também a você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Bom, primeiro dizer, pessoal, que o Karl Marx, o Max Weber e o Durkheim são pensadores da modernidade, né? São autores que desenvolveram todo um conjunto de teorias e métodos de compreensão da sociedade, né, a partir de três grandes eventos históricos, né, que foram eles a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo, né? A Revolução Industrial, que vai mudar toda a estrutura de produção da sociedade, né, que vai ter impacto na economia da sociedade, né, na forma de se produzir, nas relações de trabalho. A Revolução Francesa, que tem impacto na política, na organização do Estado, né, e o Iluminismo, né, que representou uma mudança no campo das ideias, no campo do pensamento, da ideologia e, portanto, uma mudança no campo da cultura, né? Então, esses três grandes eventos históricos marcaram profundamente a época desses três pensadores, né? E marcaram também o seu trabalho teórico, de forma que eles vão pensar cada um à sua maneira, né, os impactos desses eventos desses eventos históricos na sociedade de sua época, né, na sociedade ali do século XIX e século XX, né? Então, por exemplo, a gente vai ter essas mudanças, uma sociedade que se moderniza, né, a sua base econômica, as relações de trabalho, né, novas classes que vão surgir, burguesia, proletariado, a fábrica como espaço privilegiado de trabalho, né, em detrimento do que existia antes na sociedade feudal, né, com um trabalho ali na terra, um trabalho manual, né, uma mudança nos costumes, uma mudança na política, com novos grupos, né, que vão surgir, né, por exemplo, os socialistas, anarquistas, os comunistas. Então veja que a sociedade ela muda, né, ela altera completamente, né, e esses autores vão estar pensando essas mudanças, né, a partir de um corpo teórico, a partir de um corpo metodológico próprio, né? Então, o primeiro desses autores, desses pensadores, é o Karl Marx, né? O Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, né? É importante, quando a gente falar de Marx, a gente lembre também do seu grande amigo, o Friedrich Engels, né, que juntos desenvolveram uma parceria, né, uma amizade que perdurou durante toda a vida, né? Juntos escreveram livros, né, desenvolveram uma colaboração teórica durante toda a sua vida, né? Então, a principal contribuição teórica de Marx e Engels para a sociologia, né, é o seu conceito de materialismo histórico. Na verdade, esses autores eles vão desenvolver outros conceitos que são importantes também, como de alienação, o de mais-valia, que vai estar lá no Capital, né? No entanto, a teoria do materialismo histórico ela é importante porque ela visa justamente oferecer uma interpretação científica da história da humanidade a partir do seu aspecto material, né? Então, isso é importante que se diga porque no período de vida de Marx, né, outras ideias sobre como se dava a mudança na sociedade existiam, né? Por exemplo, o Hegel, né, vai falar da força das ideias, né, do espírito absoluto e das contradições da sociedade. No entanto, para Marx e Engels, né, o homem
na sua atividade produtiva, né, no seu processo de produção, que vai marcar justamente as mudanças históricas, né, justamente o processo de transformação social. Então, o materialismo histórico é um conceito amplo que procura entender a história, né, as mudanças históricas pelas quais passaram a sociedade, né, desde a antiguidade, passando pelo período feudal até chegar à modernidade, né, com a sociedade capitalista, e a superação da sociedade capitalista, como previu Marx, né, a partir da ação dos trabalhadores, da tomada de consciência de classe, e coisa e tal, né? Então, esse conceito do materialismo histórico, ele visa dar essa interpretação da história a partir do seu aspecto material. Ou seja, visa também perceber a forma como a sociedade se organiza para produzir seus meios de subsistência, né? Os seus meios de sobrevivência, as diferentes formas de organização econômica da sociedade ao longo do tempo. Essa teoria ela vai estar mais bem elaborada, digamos assim, no livro A Ideologia Alemã, né, uma obra aí do Marx e do Engels de 1845. A teoria do materialismo histórico ela vai pensar a sociedade, as diferentes sociedades, a partir do que o Marx vai chamar de infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a base material da sociedade, é a base de produção, é onde ocorrem as relações de produção, né, as relações entre as diferentes classes. No capitalismo, no caso do capitalismo, da sociedade moderna, você vai ter aí as duas grandes classes que estão em relação de produção, que é a burguesia e o proletariado, né? Muito embora exista frações de classe, né, que o Marx vai falar e que ele vai trabalhar isso de uma melhor forma no livro O 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, né, que vai falar de como as classes ora se juntam, de como elas se repelem, né, a partir de interesses próprios, né. Então ele analisa isso no livro 18 Brumário, né. Mas lembrando aí que, além da burguesia e do proletariado na sociedade moderna, há também frações de classes, né. Então é nessa base, nessa infraestrutura que vai se dar as relações de produção e que a gente pode localizar também as forças produtivas, né? Toda a ferramenta, todo o material necessário, todo o conhecimento técnico aplicado, né? No processo de trabalho. Então, Marx e Engels compreendem que a infraestrutura da sociedade, né? Ela determina, alguns vão dizer condiciona, né? A superestrutura da sociedade, né? Ou seja, a forma como a sociedade produz na sua base, na sua infraestrutura, ela determina, ela condiciona, né, a superestrutura da sociedade, ou seja, ela determina a forma como a sociedade se organiza politicamente, através do Estado, determina o corpo de leis, as instituições jurídicas do Estado e determina também as ideias predominantes de uma época, né? Então, é a forma como a sociedade se organiza na sua base, na sua infraestrutura, né, e condiciona a superestrutura. E o Marx vai dizer o seguinte, que a classe social que detém o poder econômico na sua base, na sua infraestrutura, né, ela faz valer a sua vontade, o seu poder também na superestrutura, ou seja, de forma que as instituições políticas, as leis, as ideias, são sempre as ideias da classe economicamente mais forte, né? Nesse sentido que ele vai dizer também no livro, né, na Ideologia Alemã, que no caso da sociedade moderna, né, a classe que detém o poder econômico é a burguesia e ela faz valer o seu poder na esfera da infraestrutura, ou melhor, da superestrutura da sociedade, de modo que o Estado, como Marx vai dizer, né, é organizativo da burguesia, né? Então, sendo ela a classe burguesa, né, a classe economicamente mais forte na sociedade, ela faz valer o seu poder também na esfera do Estado, na esfera das leis, de forma que as leis vão ser as leis que vão ajudar, que vão contribuir, né, que vão favorecer a classe burguesa. As ideias são as ideias da classe burguesa, e isso pensando na modernidade, né, porque esse conceito do materialismo histórico, ele nos ajuda a pensar também as outras épocas históricas, as mudanças e como se deu, né? Então, Marx vai falar que o desenvolvimento das forças produtivas na base da infraestrutura, né, vai gerar uma série de contradições e, nesse momento
pode gerar também um conflito entre as classes, né, que pode gerar um processo revolucionário, e é nesse sentido que ele vai falar das lutas de classe, né, a luta de classe como o motor da história, né. Para o Marx e Engels, é justamente a luta de classe, né, o interesse distinto entre as classes sociais que entram em conflito num dado período histórico que vai proporcionar a mudança. Bom, eu diria que essa é a grande contribuição de Marx e Engels para a sociologia. Claro, existem outros conceitos que são importantes e que vão ajudar a pensar a sociedade. Dizer que o Marx e Engels não estavam preocupados em fundar uma ciência, a ciência sociológica, né? A ciência que estuda a sociedade. Essa preocupação veio posteriormente, principalmente com o outro autor que a gente vai tratar aqui, que é o Émile Durkheim. Durkheim, que é um francês, né? De uma geração posterior à de Marx, né? Ele nasceu em 1858 e vai falecer em 1917, né? Portanto, um autor que viveu ali, né, a primeira e a segunda década do século XX, viu algumas transformações que o Marx não viu na sua época, né? E o Durkheim ele vai elaborar todo um corpo teórico e metodológico, né, de forma a dar esse status de ciência para a sociologia, né? Então, ele é bastante influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, né, que era um autor, né, bastante conhecido, é francês também, é o Comte que vai forjar o nome, né, sociologia, enquanto uma disciplina, uma ciência que vai estudar a sociedade. No entanto, vai ser o Durkheim que, de fato, vai fundar essa ciência com a teoria e com método próprio e que vai ser o primeiro professor dessa disciplina na França, né? Então, a análise sociológica do Durkheim está fundada dentro do que a gente chama de uma corrente funcionalista, né? Que vê a sociedade como um organismo vivo, né? Como um todo integrado, onde as partes desempenham a função, né, necessária para o equilíbrio do todo, né? Então, a partir daí que o Durkheim vai pensar a sociedade. Na verdade, ele está pensando a sociedade como um todo coeso, né, como um conjunto de instituições, a família, a religião, o Estado, né? E todas essas instituições elas exercem uma coerção sobre o indivíduo, né? Então, ele, diferente do Weber, vale ressaltar, né, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele não está pensando a sociedade a partir da ação do indivíduo, né, e nem a partir das classes sociais, como vai pensar o Marx, né, mas a partir da coerção que as instituições da sociedade exercem sobre o indivíduo, né? Então, o grande problema sociológico do Durkheim é pensar como a sociedade, como se mantém a coesão social, né? Vale lembrar que a sociedade, ali na meados do século XIX, começo do século XX, está passando por transformações profundas, né? Uma mudança nos valores, uma mudança nas instituições, nos valores morais da sociedade, a emergência de novos valores morais, como ele vai dizer, né? Então, a preocupação de como se manter a ordem social, o que é que dá a liga, né, para que a sociedade de fato exista, né? Então, o objeto da sociologia do Durkheim são os fatos sociais. Eu diria que essa é a grande contribuição do Durkheim para pensar, né, para a sociologia, né? Ele vai dizer que os fatos sociais são maneiras coletivas de pensar, de sentir e de agir que são exteriores ao indivíduo, né, e dotados de um poder de coerção sobre ele. É justamente essas instituições da sociedade, né, que já existem antes do indivíduo chegar no mundo e que exercem uma coerção sobre ele, né? Então, o fato social deriva da vida em sociedade e modela a ação do indivíduo, né? São três características principais do fato social. Ele é geral, ou seja, ele está presente em toda a sociedade, né? Ele é exterior ao indivíduo, né? Ou seja, quando eu venho à sociedade, as instituições elas já existem, né? A família, a religião, a política, o Estado, né? Ele é exterior ao indivíduo e ele é coercitivo no sentido de exercer uma coerção sobre o indivíduo, né? Um exemplo
legal assim que eu gosto de dar, por exemplo, né, nós somos brasileiros e a nossa língua, claro, é a língua portuguesa, né? Então, não adianta eu querer falar uma outra língua, não adianta eu querer sair por aí pela rua e falar inglês, né, falar alemão com as pessoas, porque a nossa língua é a língua portuguesa. Né? Então, veja, isso para Durkheim é um fato social. E ele exerce uma coerção sobre o indivíduo, né, de modo que, muito embora eu queira falar com a professora Tiana, eu queira falar com outro alguém, né, em outra língua, né? A língua predominante, a língua que todos falam é a língua portuguesa. Então, eu sou obrigado a voltar, né, a me comunicar com as pessoas na língua oficial, que é a língua portuguesa. Né? Então, isso é um exemplo do fato social e como ele exerce uma coerção sobre o indivíduo, né? De modo que não dá para a gente fugir dele, segundo o Durkheim. Bom, o Durkheim vai dizer que é através da educação que a gente internaliza os fatos sociais. Né? E ele tem um livro chamado Educação e Sociologia, que é justamente o livro onde ele discute isso, né? Através da educação, não só a educação, pensando a educação como o espaço da escola, da universidade, não, mas a educação que se dá, né, desde os primeiros momentos de vida do indivíduo, na família, né? A educação como um processo de socialização que começa na família, continua, né, na escola, mas também, né, a influência das instituições religiosas. Né? Então, um processo que começa desde quando a gente nasce e que perdura durante toda a vida. Né? Então, é através da educação que a gente internaliza o fato social, certo? Então, veja, a sociologia de Durkheim ela é toda marcada por essa ideia da coerção, né, das instituições sociais sobre a ação do indivíduo. Né? Na verdade, o Durkheim ele não é diferente do Weber, como a gente falou, ele não está pensando a ação do indivíduo que vai formar as instituições. É justamente o contrário, né? As instituições que já estão constituídas na sociedade e que vão exercer uma coerção sobre a ação do indivíduo. Tá? Bom, isso é um pouco da teoria do Durkheim. Né? Claro, ele também vai desenvolver um cortel bastante denso e complexo, né? Mas são alguns pontos aí para a gente pensar a sua contribuição sociológica. Bom, o Max Weber, outro sociólogo alemão, né, que assim como Marx também nasceu na Alemanha, mas é de uma geração também posterior à de Marx. E é interessante que toda ou quase toda a obra do Max Weber, né, é uma interlocução com o Marx. Né? É uma interlocução com Marx, ora concordando, ora discordando, né? Mas é preciso que se diga que, embora o Weber reconheça, né, a contribuição, a grande contribuição teórica de Marx e concorde em alguns pontos, ele vai, a partir, né, dos seus estudos sobre a sociedade, sobre a história e sobre a economia, né, ele vai criar uma teoria própria, né, para compreender a sociedade, né, uma teoria e um método próprio de compreensão da sociedade. Né? Então, diferente do Marx, né, que está pensando o aspecto econômico como preponderante, né, a ação das classes sociais, nos processos de mudança da sociedade, o Weber vai privilegiar a ação dos indivíduos no processo de formação da sociedade, né, das instituições da sociedade. E o que é a sociedade para Weber? Né? Para Weber, a sociedade são as múltiplas interações entre os sujeitos, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, que se dá através da ação social. Né? Então, para Weber, é importante que se diga que a sociedade ela não está completamente formada, as instituições elas não estão acabadas. Né? Ela é um produto da ação dos indivíduos. Né? Então, nesse ponto, ele vai discordar do Marx, né? Porque é no seu cotidiano, é no seu dia a dia, nas múltiplas interações que os indivíduos estabelecem no seu dia a dia, que vai se dar o surgimento, o fazer e o refazer constante das instituições e da sociedade. Né?
Então, a ênfase da sociologia de Weber está em quem age, né, no agente e nas modalidades de ação. Isso é importante que se diga, né? Então, o objeto de estudo da sociologia de Weber é, portanto, a ação social. Eu diria que esse conceito de ação social é o principal conceito de Weber para a sociologia. E o que é a ação social? A ação social é toda conduta humana dotada de sentido que se reporta ao comportamento do outro. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, se eu estou andando na rua e de repente começa a chover, eu abro o meu guarda-chuva, né, para me proteger da chuva. Para ver dessa ação de abrir o guarda-chuva não é uma ação social, porque ela não se reporta a um comportamento do outro, ela é apenas uma resposta, né, automática minha para que eu me proteja da chuva. No entanto, se eu vou andando numa calçada, né, na rua e percebo que vem alguém na minha frente e ele tira uma arma para me assaltar e eu corro, essa minha ação de correr, de tentar fugir, é uma ação social, né, porque ela se reporta ao comportamento do outro, da outra pessoa que vem, né, e que vai tentar me abordar para assaltar. Né? Então, é sempre nesse sentido, né, um comportamento que está ligado ao comportamento, uma ação que está ligada ao comportamento do outro. Né? Então, para Weber, a função do sociólogo, né, compreender o sentido da ação social. Né? E compreender o sentido da ação social é encontrar os nexos causais que determinam essa ação. Então, Weber, partindo do indivíduo, das motivações do indivíduo, ele vai procurar compreender a sociedade como um todo. Né? Então, é a partir da ação do indivíduo, né, dos tipos de ação que ele vai elaborar, né, para compreender a ação do indivíduo na sociedade, né, que ele vai criar toda uma teoria, todo um corpo teórico. Né? Ele vai criar uma teoria da ação, distinguindo aí quatro tipos de ação, que são elas: a ação tradicional, a ação afetiva, né, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Né? São esses quatro tipos de ação que são tipos ideais, né? Ou seja, é uma tipologia construída pelo Weber, né, para compreender a ação social do indivíduo. É um tipo ideal, muito embora ele reconheça que existam outros tipos de ação, né, e que cabe ao sociólogo desvendar esses outros tipos, mas ele vai falar desses quatro que são os principais. Então, a ação tradicional é a ação com base nos costumes, na tradição, no hábito. É aquele tipo de ação que, por exemplo, quando eu acordo de manhã, imediatamente dou a bênção ao meu pai, a bênção à mãe, aos avós, né? Ou seja, faz parte de um hábito que está arraigado, de uma tradição. Né? Por exemplo, ir à missa aos domingos. Né? O indivíduo que todo domingo vai religiosamente à missa, né? Ou seja, faz parte de um hábito dele, de uma tradição, de um costume. Né? Não comer carne na Semana Santa, né? Ou seja, faz parte também do hábito que é respeitado pelo indivíduo. Então, é um tipo de ação que ele vai chamar de ação tradicional. A ação afetiva é a ação com base, né, nos sentimentos, na afetividade, ou seja, no medo, na alegria, na raiva, no ciúme. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do indivíduo que foge, né, do assalto, a gente poderia qualificar essa ação como uma ação afetiva, né, tendo em vista que é uma atitude tomada, uma ação feita a partir de um sentimento que é o sentimento de medo, né, o medo de ser assaltado. Né? Então, por exemplo, o indivíduo que mata, né, o seu companheiro ou companheira, né, por ciúmes, né, é um tipo de ação afetiva. A ação racional com relação a valores é aquela ação com base em convicções morais, né, com base em convicções morais, convicções éticas, convicções religiosas, né, por exemplo, ser contra o aborto dessa forma, porque ela age com base em relação a valores, né? Ser contra a corrupção, o indivíduo que não se deixa corromper, né? Então, essa atitude de não deixar se corromper é uma atitude, né, racional com relação a valores. E o quarto tipo, né, é a ação racional com relação a fins, ou seja, eu estabeleço meios para se atingir um fim determinado.
né? Então, por exemplo, se eu quero, né, ser alguém de sucesso na vida, se eu quero vencer na vida, digamos assim, né? Então, vou estabelecer meios, eu vou estudar, eu vou, né, me dedicar para que no futuro, né, eu consiga atingir esse objetivo, né? Ou seja, isso é uma relação, uma ação com relação a fins. Então, veja, o Max Weber, né, diferente do Durkheim, que vai pensar, ele discorda completamente do Durkheim, né? Porque para Durkheim são as instituições da sociedade que exercem uma coerção na ação do indivíduo, né, na forma como ele pensa, na forma como ele age. Já o Weber ele parte de um outro princípio metodológico de compreensão, né? Que alguns vão chamar até do seu método, do método compreensivo, né? E do método de um individualismo, um método individualista, né? No sentido de que ele foca na ação do indivíduo para compreender como o indivíduo, né, a partir da sua ação, ele cria as instituições da sociedade, né? Então, esses 4 tipos de ação são tipos ideais, como a gente falou, né? E, claro, o Weber também há todo um corpo teórico, né, mais complexo, que ele vai desenvolver nas suas obras, nos seus livros, né? Mas eu diria que essa é a grande contribuição teórica de Max Weber para a sociologia, né? Essa teoria da ação, né, a partir do que ele vai chamar da ação social. Então, recapitulando aqui, né, para a gente já finalizar, o Weber vai, ou melhor, o Karl Marx e o Engels vai enfatizar, né, a questão econômica, né, a questão das classes sociais, o papel das classes sociais no processo de mudança da sociedade. O Durkheim vai enfatizar, né, a estrutura da sociedade e a influência que ela exerce na ação dos indivíduos, né? E o Max Weber vai, de forma contrária, né, enfatizar o ponto de partida dele de compreensão da sociedade é justamente a ação do indivíduo, né? E não as instituições, porque as instituições, elas, para Weber, elas não estão constituídas completamente, né? E elas são constituídas justamente a partir da ação do indivíduo, né? Nas suas múltiplas interações na sociedade, formando assim, né, as instituições e a sociedade como a gente conhece. Então, você, né, introduzir, né, na sociologia desses 3 grandes autores, esses 3 grandes pensadores, né, da sociedade moderna. É isso, muito obrigado.